uma oração para a gente estar presta agora, tá? Vamos fazer uma mentalização também, trazendo nosso ambiente familiar, tá? Nossos parentes, nossos entes queridos, que eles possam estar sempre conosco, nos pensamentos, compartilhando também do mundo espiritual, as presenças de nosso Senhor Jesus. Digníssimo Pai, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, Deus de infinita misericórdia, abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. A quem rogamos pelo teu auxílio, Senhor, pelo teu amparo, rogando assim a tua permissão, para que no dia de hoje possamos assim receber o alimento espiritual, a elucidação em nossos pensamentos, fortalecendo assim nossas orações, a caminho do bem, a caminho da fraternidade. Perdoe assim as nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e ensinai-nos também a compartilhar o teu perdão para com todos aqueles que nos perseguem, orientando, auxiliando, instruindo-nos nos caminhos do bem, nos caminhos da fraternidade. Rogamos assim as bênçãos divinas de nossa querida Mãe Santíssima, que possa assim interceder em favor de nossos familiares, de nossos entes queridos, de todos os nossos irmãos que trazemos em nossos corações, a fim de que todos também sejam auxiliados, sejam parados pelas mãos da misericórdia divina de nosso querido Pai. Que sejamos instrumento da tua luz divina, Senhor. Sejamos instrumento da tua bondade. Que assim os nossos anjos protetores, nossos benfeitores espirituais, possam assim nos trazer a intuição necessária, para que possamos assim ter a compreensão necessária das santas leis divinas que imperam todo o universo. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sonham. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Assim seja. Então, a gente vai estar lendo hoje, seria o capítulo 19, né, a página 212. Seria a fé religiosa, condição para ter inabalável. Bom, eu vou estar lendo para vocês. Capítulo 19, né? A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro, e choca-se a cada passo, com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é na luz do dia. Cada religião pretende ter posse exclusiva da verdade, e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está
com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita, e o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tente certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles. Por que se recusam a vê-las? Em alguns é indiferença, noutros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos. Na maioria, há o orgulho negando-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, é inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior, porém em muitas, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao nascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm de aprender tudo. Sua educação está por fazer, mas ela será feita. E, se não concluir nesta existência, será concluída numa outra. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que à maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não pertence mais a esse tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, preciosos dons do Espírito. É contra esta fé, principalmente, que se levanta o incrédulo. E é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa o espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, mas não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Hoje eu tive a oportunidade de estar fazendo um estudo, estar comentando a respeito desse capítulo de hoje. Só que antes de começar, eu gostaria que vocês, junto comigo em pensamento, fizessem uma oração por mim, e que possamos, então, nos conectar com Deus, com Jesus Cristo, para que a gente não coloque o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, na palavra de Jesus, não se misturando, porque a palavra de Deus ela é limpa. E quando nós nos voltamos ao alto com os nossos pensamentos, nos entregamos a Ele, nós, então, temos a fé, confiamos que mesmo os imperfeitos que somos capazes de pregar, de pronunciar a palavra do Cristo
quando se faz necessário a nossa alma, ao crescimento espiritual de cada um que aqui está. Todos nós somos filhos de Deus e Ele nos encaminha para o caminho dele, para a sua casa, quando Ele necessita de fazer o trabalho do amor, da caridade, do perdão nos corações dos filhos que Ele tanto ama. Então, que o Senhor Deus, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, neste momento, possa me fazer um instrumento da espiritualidade, imperfeita que sou, trazendo tanta inferioridade, Pai. Não me acho digna de pronunciar a Tua palavra, mas que, se for da Tua vontade, que eu possa aqui explanar algumas palavras para estar ajudando e sendo auxiliada da mesma forma, que o Senhor possa, Pai, me fazer assim um instrumento da Tua paz, da Tua vontade. Que assim seja, não somente hoje, mas para todo sempre. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. A fé, meus irmãos. Eu estar aqui agora, neste momento, é um exercício de fé. Eu estar aqui falando para vocês hoje é um exercício da minha fé. Por quê? O que é preciso acontecer na nossa vida para que nós possamos ter uma fé? Uma fé em acreditar que nós somos filhos de Deus, que nós estamos aqui neste mundo, né? Nesta vida, tendo uma oportunidade de a gente ser o quê? Pessoas melhores do que nós já fomos. No sentido de que, se hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estarmos encarnados, é porque Deus, né, nos permitiu que fôssemos nesta vida, vamos dizer, privilegiados. Por quê? Porque nos arrependemos em outras vidas e pedimos a oportunidade para Ele para estarmos aqui de novo, reparando as nossas faltas, reparando os nossos erros. Mas, quando nós encarnamos, nós nascemos, somos aqueles bebezinhos cuidados por nossos pais, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção. Nascemos esses bebezinhos, crescemos, vivemos a nossa adolescência, passando pelas dificuldades de cada fase de nossa vida. Adolescência, depois vindo a juventude, amadurecendo e chegando à idade adulta. Neste caminhar do nascimento até a idade adulta, que é a que nós encontramos agora, quantos processos, quantas etapas de nossas vidas nós não tivemos que superar? O próprio nascimento já foi uma superação. Porque a dificuldade de estarmos aqui, quando tomamos a decisão e pedimos para Deus a oportunidade de estarmos aqui encarnados, nós vivemos um período de muita perturbação, porque nós sabemos as dificuldades que nós vamos passar aqui. Por quê? Porque nós pedimos a Deus, Senhor, dá-nos a oportunidade de voltarmos ali aquele plano espiritual aqui na Terra, para que a gente possa reparar as nossas faltas, porque erramos tantas vezes, fizemos tantas pessoas sofrerem e agora nós precisamos, sentimos no nosso coração o arrependimento e queremos pedir o perdão, e essa forma seria eu trabalhar agora para o bem, ajudando aquele que eu fiz o mal. Deus, com a sua infinita bondade, nos permite. Então viemos, nascemos. E esse processo é agora, é a minha hora, eu vou. Mas nós, espiritualmente, já sabemos da luta que nós vamos passar aqui, que não vai ser fácil, porque uma vez que eu pedi para a oportunidade de encarnar, eu pedi para o Senhor que eu vinha perdoar, que eu vinha aceitar os meus irmãos, que aquele que me feriu, eu vou estender a mão e abraçar e beijar. Eu estou assumindo um compromisso com Ele, que eu vou fazer isso. Eu venho para amar, eu venho para servir.
E eu sei as dificuldades que eu carrego dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou um espírito ainda que tem muita vaidade, eu sou um espírito ainda invejoso, muito invejoso. E eu vou pedir a oportunidade e me foi concedida porque houve o arrependimento. E quando há o arrependimento, não importa quem você foi, não importa quem você é neste momento. A partir do momento que nós tomamos uma decisão na nossa vida de nos tornarmos pessoas melhores, isso agrada o coração de Deus, isso agrada o coração de nosso Pai. Quando nós pedimos a Ele a oportunidade de amar o nosso próximo, quando pedimos a Ele a oportunidade de perdoar e de servir, e quando isso nos é dado, nós não pensamos que vamos nascer numa família, muitas vezes, muito humilde, pobre, ou que nós vamos nascer num lar onde o casal está vivendo em grande tribulação, conflito. Nós vamos saber que talvez nós vamos nascer de um estupro. Nós não sabemos de que forma será conduzida a nossa vida, né? Deus, com toda a sua infinita bondade, Ele sabe a cada espírito que Ele permite o saber e o não saber. A dádiva do esquecimento nos é dada justamente para isso, para que nós tenhamos uma nova vida, uma oportunidade branca, uma página em branco, para que agora você escreva a tua história novamente, a tua história em uma página em branco. Mas, Senhor, no Espiritismo se fala tanta encarnação, se eu venho de tantas outras vidas, eu trago tantas coisas negativas, como que eu vou nascer agora em branco? Porque você se arrependeu. Ali você tem uma nova oportunidade e Ele está dando a oportunidade para que você escreva uma nova história. Você vai escrever a sua história. Então, Ele não dá essa oportunidade. Nascemos no meio de famílias, casamentos infelizes, situações não esperadas. Mas, Senhor, eu me arrependi porque não me destes um pai e uma mãe sábios, de uma família bastarda. Por que nessa miséria? Por que na favela? Por que nascer de um estupro? Como que já começa a minha vida dessa forma? Cada um tem uma história. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós sabemos o sofrimento, as dores que nós fazemos no nosso coração. Ele sabe disso. Por Ele saber disso, Ele sabe de que forma e como que vai ser trabalhado tudo isso. Então, a oportunidade linda que foi nos dada. Mas que quando chegamos aqui, parece que nós só temos sofrimento. Parece que desde o nosso nascimento, a nossa história é só através de sofrimento, de dificuldades. Como é isso? E nós então ficamos perdidos. Não, mas eu sei, então, muitas vezes, nós não buscamos uma religião. Tem irmãos entre nós, nesse plano terreno, que muitas vezes nascem e falam assim, eu não acredito em Deus. Não acredito porque a minha vida foi sempre uma miséria. Não tenho como acreditar em um Deus que vocês pregam de amor. Se Ele me amasse, Ele não permitiria que a minha vida fosse dessa forma. Mas nós não entendemos que é por amor a nós que Ele nos permite que passemos por essas situações. Para quê? Para que possamos desenvolver o que é o amor dentro do nosso coração. Desenvolver o amor com pessoas amadas e queridas não é difícil. Se eu tenho uma família que me ama, que me protege, amigos queridos que me amam, que me querem bem, que só me fazem o bem. Se eu trabalho em um lugar onde todos sorriem, me agradecem, me dizem um bom dia, eu tenho um bom salário, é difícil eu ser uma pessoa, é fácil eu ser uma pessoa boa? Não! Como não ser uma pessoa boa? Seria muita ignorância de minha parte não ser uma pessoa boa com tudo isso que Deus me deu. Mas o amor, ele é o exercício que ele é ao contrário daquilo que nós pensamos, de que nós acreditamos ser. O amor é exercitado através do perdão. E como saber que podemos perdoar? Como sabemos que amamos? Como crer em nós mesmos que somos capazes de perdoar? Que temos uma fé em acreditar que aquele outro que está ali é o meu irmão e que ele também tem as mesmas dificuldades que eu. Como fazer isso?
É muito difícil. É muito difícil porque todos nós estamos aqui e temos todas essas dificuldades. Então, nasci, cresci, estudei, muitas vezes casei. Tive um casamento, um marido, os meus filhos. Às vezes não é aquele casamento perfeito e na maioria das vezes não é. Os casais têm dificuldades, muitas dificuldades. Por quê? Porque através do casamento, da família, casal, filhos, é aí que vai começar o primeiro desenvolvimento do amor, o exercício de nós agora começarmos a aprender a amar, a exercitar esse amor. Com quem? Com o marido, com os filhos, ou com a esposa e com os filhos. Os filhos nos são dados, por quê? Porque Deus, Jesus já nos foi dito que é comparado o amor de Deus, assim, o amor que a gente poderia dizer, o amor mais próximo seria o amor da mãe pelo filho, né? Porque não importa o que o filho faça, não importa muitas vezes se ele seja um ladrão, o que ele seja, você ama o teu filho, você é capaz de mover montanhas pelo teu filho, você é. Às vezes você fala assim, marido não é da família porque não nasceu de mim, mas o que nasceu das minhas entranhas, esse eu faço de tudo por ele, né? Só que não é assim. Se Deus nos deu um marido, se deu uma pessoa, um companheiro para que pudéssemos ter aqueles filhos, então eu não tive aquele filho sozinha, eu não gerei ele sozinha. Mas e aquele caso onde que a mulher foi estuprada? Ela não queria, ela não casou, ela teve o filho veio para ela. Como que é isso? Então nós pensamos. Nós ficamos pensando quanta ingratidão, né? Quanta ingratidão de Deus, ou seja, ingratidão não, como que Deus pode ser tão ruim conosco? Então você vê uma situação dessa. Só que, como eu disse, nós temos aqui uma oportunidade de reparar erros do passado. E muitas vezes é através, o exercício do amor se dá por essa situação. Aí nós aprendemos a perdoar, sabemos o quanto somos capazes de perdoar. Quando nós começamos então a entender que existe um Deus, muitas vezes quando nós nascemos dentro de uma família religiosa, com algum segmento religioso. E essa é a base que também nos é dada, não é nos orientada, dada para quê? Para que a gente possa entender que existe algo maior que nós. Existe um Deus, alguma coisa, alguém que criou todo este planeta, que pôs as estrelinhas nos seus lugares, que faz com que a gente tenha um alimento, que cuida de tudo aquilo que a natureza se encaminha para nos dar, para que nós possamos então ser alimentados, ser cuidados. Ele se encarrega de tudo. Mas quem fez isso? Então nós acreditamos que existe um Deus, um Deus supremo, que cuida de tudo. Então quando nós chegamos nesse momento, tem um momento na nossa vida que quem não tem uma fé ou um segmento religioso vai procurar. Porque nós, na maioria das vezes, procuramos a Deus quando aquela dificuldade vem e aperta o nosso coração e nós não sabemos como fazer. Não sabemos como seguir, porque a situação foge das nossas mãos. Muitas vezes passamos por dificuldades familiares e a gente fala assim, meu Deus, eu estou passando por isso, eu não tenho mais controle sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido, sobre os meus filhos, passando por tantas dificuldades, não consigo mais. E às vezes a gente perde a esperança, a gente perde a fé, porque nós estamos enxergando aquela situação que nós estamos vivendo ali. E aquilo que a gente está vivendo é muito doloroso, é muito sofrido, a gente não consegue enxergar nada. Além disso, quando nós estamos no meio desse redemoinho. É a mesma coisa quando nós estamos se afogando, a gente só sabe bater as mãos e pedir socorro, mas você não sabe, às vezes tem ali uma boia do teu lado, uma pedra, um galho que você pode sustentar, mas a gente não enxerga porque nós estamos nos afogando. E muitas vezes nós nos encontramos assim, nos afogando. É dificuldade no trabalho, dificuldade no casamento, dificuldade com família, na sociedade, algum tipo de dificuldade que nós estamos enfrentando, passando, mas que é o quê? É para que possamos desenvolver o amor, o perdão. Na maioria das vezes, quando nós entramos em conflito, é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, do jeito que teria que ser para a gente ser feliz. E as coisas vão acontecendo de forma contrária. Mas para mim, se fosse assim, seria bom.
Mas talvez, se fosse dessa maneira, você não conseguiria desenvolver aquilo que você precisa e desenvolveria muito mais do que o seu orgulho, a sua vaidade. Não foi isso que você veio tratar aqui? Não foi o orgulho, não foi a vaidade, não foi o egoísmo? Então, como que você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, sendo que aquele jeito não é bom nem para você e nem para o outro? Então, quando nós voltamos para Jesus Cristo e falamos, Senhor, eu estou aqui, faça um instrumento nessa vida, nessa sociedade, dentro da minha casa, junto com os meus amigos, onde quer que eu esteja. Então, é o momento que você vai trabalhar, você tem dificuldade com o seu chefe. Você vai trabalhar em casa, já está tendo aquela tribulação. São os seus amigos, os seus familiares, às vezes passando por problemas de enfermidade, muitas vezes que está ali ao leito, à beira da morte, e você não tem o controle nas suas mãos, porque Deus nos dá a vida e Ele mesmo que retira, quando nós não cometemos o ato do suicídio. Né? Então, Deus, Ele dá-nos a oportunidade do exercício da fé. Por quê? Do amor, para que adquiramos a fé. Porque através do amor, nós vamos então desenvolver esse sentimento de perdão, de quê? De paciência, de resignação. Como que é isso? Quando nós passamos por uma dificuldade, consciente daquilo que sabendo que aquilo é algo bom para nós, que nós estudamos o Evangelho, que nós estudamos a vida de Jesus, as parábolas que nos é ensinado, que nós temos a consciência de que tudo que nós estamos aqui está sendo permitido por Deus para que possamos desenvolver o amor que nós pedimos, o perdão, nós então tomamos a consciência e temos que aceitar que isso é bom para nós. Todos que já passaram por uma dificuldade, uma luta muito grande, seja qual for, e que já superou, qual é a sensação hoje? Qual é essa sensação que cada um de nós trazemos dentro do nosso coração? Não teve um aprendizado? Não teve um alívio? Né? Choramos, sofremos. Mas depois que foi, nossa, quanta coisa aprendi. Foi dolorido, foi difícil, mas quanta coisa não aprendi. Você passou por essa situação, essa primeira etapa, você conseguiu, você então acreditava em Deus. Você então viu que aquilo ali foi bom para você. Numa próxima, você vai passar, mas já lembrando daquela fase que você passou e superou e que você foi ajudado e auxiliado, a tua fé se fortalece. Não uma fé cega, que não, porque eu estou aqui, Deus me ajuda. Não, numa fé que nós acreditamos que existe um motivo para tudo que acontece na nossa vida. Toda causa tem um efeito, a ação e a reação. Né? Então, tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta. Tudo que nós damos, recebemos de volta. Então, é esse exercício. E se nós estamos no nosso momento de crise, de dificuldade, muitas vezes nós estamos dando o quê? Nós estamos esbravejando, falando das nossas dificuldades, e que é isso e que é aquilo, murmurando. E nós não entendemos, começa a murmurar, e aquilo ali você começa a reclamar da vida, e a vida vai ficando cada vez mais difícil, e você vai impregnando a vida do outro com as suas murmurações, e aquela pessoa também já às vezes não consegue, e vai criando aquele ar, aquele ambiente pesado, difícil, e que parece que ali não tem mais jeito, não tem mais situação, porque nós vamos o quê? Perdendo a nossa fé em Deus. De que quando nós sabemos que se já estamos aqui com um propósito, nós temos a fé de acreditar que nós estamos sendo bem amparados. A partir do momento que nós também estamos colocando os ensinamentos dele em atitudes, que é tão difícil, né? Então eu vou perdoar como? A partir do momento que eu tenho uma traição dentro da minha casa. Não falo só traição de marido e mulher, traição de filho. Quando nós nos sentimos traídos, a traição é o sentimento de traição, não importa de que forma que seja, você se sentiu traído, né? Então, isso daí gera que sentimento dentro de nós? Qual é o sentimento que gera? Em primeiro lugar, você acredita que você perde a confiança naquela pessoa. Perdeu a confiança, você já perde o respeito. Perdeu o respeito, já não ama mais, não tem mais o que fazer.
Quero aquela pessoa distante de mim. Quanto mais distante, melhor. É o que nós queremos para a nossa vida. Porque traiu, uma vez que já fez, acabou para a minha vida, não quero mais. E é assim que nós vamos exercitar o amor de Jesus? Quando Jesus Cristo nos disse, perdoai 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 vezes a cada um. É o exercício do amor. O perdão. Seria capaz você de se colocar no lugar daquele a quem te traiu? Aquele a quem te desrespeitou? Seria capaz você de se colocar no lado de lá e colocar aquele do lado de cá, no teu lugar? Porque diz que quando nós temos uma fé, que nós temos a consciência do que seria mais ou menos o amor de Deus ou o que Jesus Cristo fez, é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente aprende o quê? A respeitar, a ter paciência, a entender e a compreender. Difícil é você se colocar no lugar da outra pessoa. Muito difícil. Mas eu não sou aquela pessoa. Não consigo nem me colocar no lugar dela, porque ela é uma pessoa muito baixa. E para que eu me coloque no lugar dela, eu tenho que me rebaixar para isso. Porque muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros. Nós trazemos isso dentro de nós. Porque nós temos uma consciência de pensar que somos tal pessoa. Cada um imagina que é uma pessoa. Você vai pegar uma folha de papel e você vai se descrever. E você vai colocar suas qualidades. Mas seus defeitos não muito, porque eu acho que isso não é um defeito, isso é uma virtude. Por quê? Não. Eu dar uma oportunidade para uma pessoa que ela seja meu amigo e de repente ela venha e me traia, tudo bem. Ela me traia, eu não vou dar essa oportunidade para ela de novo, porque eu estou fazendo bem para ela não fazer isso com mais ninguém. Ela vai fazer só com uma pessoa, comigo, com mais ninguém ela faz, porque eu não vou dar mais outra oportunidade para ela fazer isso comigo. Não dou. E aí? Isso é uma virtude, porque eu estou ajudando. Eu não vou perdoar, eu vou ensinar, é uma lição que eu estou dando nessa pessoa. Estou ensinando ela a se tornar uma pessoa melhor. É assim. Então, quando nós estamos cegos no amor, cegos na compaixão, cegos na fé, é assim que nós vivemos. Nós nos consideramos uma pessoa, ter isso. Não ter aí pergunta para o alto. Ele é meu companheiro, vai lá em casa e pergunta para as minhas filhas. Quais são as qualidades e defeitos da sua mãe? Vamos pegar 3 amigos mais próximos de nós. Eles vão saber dizer, com sinceridade, as nossas qualidades e os nossos defeitos, que nós não enxergamos. Nós não nos damos contas. Porque aquilo que nós criamos na nossa mente, que nós somos tal pessoa, é essa pessoa que nós acreditamos ser e nós vivemos esse personagem. Nós vivemos essa pessoa. E nós vamos vivendo e as coisas começam a dar errado, porque aquilo que eu acredito é da forma como eu vejo. Muitas vezes sem o quê? Sem a compreensão, sem a palavra. Sem Jesus no coração. Porque nós podemos ter uma fé de acreditar que podemos ficar ricos. Eu posso pensar, eu nunca acreditei em Deus. A minha vida foi muito difícil. Eu nasci num lar pobre. Eu tenho saúde. Eu vou lutar, vou estudar, vou arrumar um bom emprego e quero me tornar uma pessoa rica, que tenha dinheiro. Nada, isso não é errado. Não é errado, porque todos nós temos saúde para isso. Deus deu a vida para que a gente possa fazer o nosso melhor aqui. Aí o que acontece? Eu estou falando do dinheiro porque esse daí parece que é uma coisa que mais nos apega aqui, né? Parece que porque sem ele também, a gente não tem casa, a gente não tem condições de viver, de sobreviver, né? Então tem pessoas já espiritualizadas que vivem com muito pouco, como Madre Teresa de Calcutá, um espírito muito elevado e que veio aqui justamente em missão para poder estar ajudando. Mas nós não somos esses espíritos elevados, nós somos aqui espíritos encarnados em busca da melhor. Então, muitas vezes, o quê? Eu tenho a fé que eu trabalho e eu ganho esse montante de dinheiro. Eu posso me tornar uma pessoa rica. Quem vai me impedir isso? Eu posso. Se eu quiser, eu posso. Eu tenho certeza que todo mundo pode.
pessoa trabalhar com afinco, ela vai ter. Tá certo, tá muito justo. Só que muitas vezes o que acontece? Tem pessoas que falam, para que eu preciso de Deus? Se eu trabalhei com as minhas forças, se eu que levantei de manhã, fui lá, bati o cartão, trabalhei certinho, no final do mês é muito justo que eu receba o meu salário. E onde que Deus estava aí? Não foi ele que veio lá trabalhar por mim, não foi ele que veio bater o cartão. Quem bateu fui eu, quem fez foi eu. E como que você vem me dizer que Deus está me ajudando? Né? Nós pensamos muitas vezes, tem pessoas que nós encontramos assim, mas Deus, Ele é tão maravilhoso e bondoso, Ele sabe das suas crias, Ele sabe das suas criaturas, né? E o que acontece? Essas pessoas muitas vezes conseguem mesmo, não conseguem agradecer e saber da saúde que ela tem, e que tudo que foi lhe dado ao redor foi criado por Ele, foi dado por Ele. A inteligência para os homens, que pudesse criar as fábricas, criar as tiveram a sabedoria de desenvolver a ciência dentro dos corações, a inteligência, para que tudo isso que nós temos nesse planeta fosse nos dado de presente para que a gente pudesse fazer o melhor dele. Então, esse corpo, ele adoece, ele é matéria. Existe o quê? Os hospitais para nos ajudar. Tem pessoas que vão trabalhar nos hospitais médicos, se tornam ricos, fazendo o quê? Ajudando a cuidar da saúde do outro irmão. Mas sem essa consciência de que ele está cuidando da saúde e do espírito. Porque se aquele corpo está ali é porque existe um espírito encarnado ali. Se existe um espírito encarnado dentro daquele corpo, está naquele hospital adoecido, ele usou da inteligência dele, Deus permitiu que ele desenvolvesse esse exercício, a medicina para que ele pudesse auxiliar o outro irmão. Só que ele não está ali vendo que existe um espírito ali, ele vê um corpo. Porque quando um médico, uma pessoa ela busca uma profissão somente atrás dos recursos materiais, ela não vê o amor, esse espírito, a alma que existe dentro do outro lado. Você é uma matéria. Você cortar um corpo, para mim é a mesma coisa, eu só estou fazendo o exercício de ter que manusear as minhas mãos para fazer aquilo que eu aprendi. Então, se eu tenho que operar um coração de um cachorrinho e o coração de uma pessoa, é a mesma coisa se eu não vejo ali um espírito encarnado, uma alma, um ser, um filho de Deus, um meu irmão que está precisando de ajuda. Muitas vezes eu ganho dinheiro fazendo isto, mas eu não preciso de Deus, porque eu estudei, eu estou fazendo isso porque eu estudei. E ele não entende que se não fosse Deus ter lhe dado a oportunidade da encarnação e se tivéssemos todos nós aqui com as nossas próprias dificuldades, ele não teria aquele exercício de poder estar ali desenvolvendo amor. Mas, muitas vezes, nós vamos fazer, em primeiro lugar, pensando dessa maneira. Depois, com o passar do tempo, como todos que aqui estão encarnados, têm a oportunidade de ter esse encontro com Deus, de ter esse encontro com o amor, vai chegar o momento de cada um, assim como chegou para nós. Cada um de nós que estamos aqui. E cada etapa vencida você teve o quê? A sua fé fortalecida. A sua fé foi cada vez mais aumentando. Mas, muitas vezes, tem pessoas que nascem com uma fé inata. Uma fé inabalável. São pessoas humildes, que passam por tantas dificuldades, tantas tribulações, e você fala, gente, como que aquela pessoa parece ser tão fraquinha? Há uma pessoa que parece que, nossa, a vida dela é tão difícil, e você vai conversar com ela, ela fala assim, oh, minha filha, eu agradeço tanto a Deus, porque a minha vida é tão linda. Deus me deu a saúde, eu tenho uma família maravilhosa, a minha casinha humilde, eu tenho um alimento, o pão de cada dia na minha mesa, o trabalho. Nossa, eu sou tão agradecida a Deus, eu queria tanto que todas as pessoas fossem felizes assim como eu. E você fala, mas olha a vida dessa pessoa. E como que ela pode ser tão feliz assim? Nos faz ter inveja muitas vezes, porque aquilo é sincero, é verdadeiro. Ela emana uma energia que você fala, nossa, como ser igual? Como fazer para ser igual? Para ter essa fé. Mas muitas vezes já de outras vidas, ela já
foi alimentando essa tela, foi passando pelas dificuldades e ela foi sabendo aceitar com resignação. Resignação é você aceitar com amor, com entendimento, que tudo aquilo que nós passamos é um aprendizado para a nossa vida. É porque Deus nos ama. Quando nós estamos passando por isso, entenda que quão grande é o amor de Deus por nós. Porque talvez se não estivesse passando pelas dificuldades, como que nós estaríamos hoje? Como que seríamos hoje? Será que seríamos pessoas melhores ou estaríamos da mesma forma que estávamos antes? De passar por qualquer dificuldade, até começarmos a passar por ela. Né? Então nós começamos o quê? A desenvolver esse sentimento quando cada etapa da nossa vida, cada situação que nós conseguimos superar, não estamos superando o outro, estamos superando a nós mesmos. E quando eu consigo superar aquele ódio que eu sentia por tal pessoa e agora eu consegui perdoar. Meu Deus, eu consegui perdoar. E eu superei a mim mesmo. Aquele ódio que estava tão grande dentro do meu coração. Que felicidade, que alegria. Um peso saiu das minhas costas. Estou me sentindo aliviado. E como que é isso? É Jesus que fala assim: filho, você está carregando tanta dificuldade na tua vida. Dá aqui para mim, entrega nas minhas mãos. Ah, Senhor, não, tá bom, eu consigo fazer. Não, filho, entrega para mim. É o teu lixo, as coisas difíceis, entrega para mim. Não, pode deixar. Entrega para mim, vai ser bom para você. Ah, mas não, eu não quero assim ser uma pessoa tão bondosa assim, porque depois se eu me tornar uma pessoa muito boa, as pessoas vão começar a me humilhar, vão querer se aproveitar de mim. As pessoas vão achar que eu sou uma pessoa que não tem personalidade, não tem caráter. Ah, não, porque muitas vezes as pessoas pensam isso, né? A pessoa que ela é muito blasé, ela é uma pessoa sem personalidade, ela tem sangue de barata. Ela tem sangue de barata, eu já escutei muito isso, que eu tenho sangue de barata. Mas, aí ele fala assim, me dá aqui as tuas dificuldades para mim, que eu vou carregar. Ah, mas será? Me dá. Daí Jesus vai lá e pega aquele saco de lixo. Me dá aqui. Aí ele, e agora, como você sente agora? Nossa, mas eu estava com tanta raiva, eu estava com tanto ódio, a minha vida estava tão difícil. Nossa, me tirou tudo isso de mim? Que alívio, nossa, parece que eu estou mais leve. Pois é, então, deixa comigo. E agora vai, né? Ama, trabalha. Isso daí que você ficou com ele, que foram o quê? As coisas boas. Mas você começa a caminhar e dentro disso tem o quê? Tem tantos vícios, gente, mas quando eu falo de vícios, não é vício de cigarro, vício de bebida alcoólica, que sim, está dentro, mas os nossos vícios de maus hábitos. Nós temos muito maus hábitos. E são esses vícios de segunda ordem que nós precisamos entregar para Ele. Porque não adianta eu escutar da palavra, eu ir em algum lugar para escutar o Evangelho, se a gente não começar a tentar a trabalhar esse vício que temos dentro de nós. Por quê? Porque são esses vícios que fazem com que a gente não consiga mudar o nosso coração, quebrar os paradigmas, as nossas verdades, tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade. Se eu acredito que verdade é eu fazer com as minhas próprias mãos, eu ir lá e resolver a situação, sim, você resolve, essa é a tua verdade, mas muitas vezes a gente se perde nisso. Você resolve de um jeito que quando você volta para casa, você não volta bem. Sua consciência, quando você deita, tem alguma coisa errada, não está tranquilo. Por quê? Porque você resolveu sozinho, você não resolveu com o amor de Jesus Cristo, você não resolveu com o entendimento, respeitando em primeiro lugar o teu próximo, respeitando aquela pessoa, entendendo que aquela pessoa tem dificuldade, que aquela pessoa ela precisa de ajuda. Mas na maioria das vezes nós apontamos o dedo. Você é assim, é por isso que eu estou sentindo isso, porque é culpa sua, você que fez isso dentro do meu coração. E se você não tivesse feito tal coisa, eu não estaria sentindo isso. Então a culpa é sua. E nós falamos assim.
E nós não somos ainda capazes de falar, você está fazendo isso, mas eu tenho o amor de Deus no meu coração. Meu amigo, é difícil para mim. Eu vou dizer para você, é muito difícil. Mas como eu quero exercitar o amor de Deus, eu vou tentar entender a sua situação, eu vou tentar entrar dentro de você e entender como que é o seu pensamento, para que eu possa entender por que você agiu desta maneira. E aí, eu vou encontrar o quê? O que eu vou encontrar? O respeito. Porque da mesma maneira que aquele te traiu, você pode ser um outro que vai trair. E vai ter aquele momento que você vai pedir tanto que aquele outro se coloque no seu lugar e ele não vai ser capaz. E você vai pedir tanto perdão e você não vai, e a outra pessoa não será capaz de perdoar. E você fala, agora eu entendi. Agora eu entendi por que eu estou sentindo isso. Eu precisava passar por isso para me entender a dor do outro. Eu precisava ser traído da mesma forma para que eu possa entender o quanto ele doeu. E eu não falei para ele que eu não ia perdoar. E a mesma coisa estou escutando deste lado. Senhor, hoje eu entendo a dor. Me perdoe, Pai. E agora eu quero muito. Olha, fulano, no pensamento a gente já pensa, aquele fulano está perdoado. Hoje ele está perdoado. E agora? E esse daqui não vai me perdoar. Você já foi perdoado. Porque a partir do momento que você entende que você ama e que você perdoa, você não está perdoando só o outro, você está se perdoando. Nós estamos nos perdoando. E a fé, ela começa então, né? Ela começa a nascer e crescer. Por quê? Porque você vê que não é só matéria, é sentimento. Nós estamos carregados de sentimento. A nossa alma é feita de sentimentos. E são todos esses sentimentos que estão dentro de nós, que ele muitas vezes, ele emana através do nosso corpo, dos nossos poros, e muitas vezes desenvolve alguma doença. Às vezes desenvolve, né, alguma doença em alguns pontos. Por quê? Porque a gente vai falar, doença é uma coisa ruim. Doença não é de Deus. Não. É o alerta para que você venha aceitar o amor dele na tua vida. Aceitar as dificuldades que você está tendo na tua vida. Então, nós desenvolvemos isso. Então, Deus fala é como se Deus falasse assim, filho, precisa trabalhar isso. Né? Precisa trabalhar o perdão. Tem muitas pessoas que desenvolvem o câncer. Por quê? Não porque a pessoa tem alguma genética hereditária. Não. Às vezes tem casos que falam assim, mas não tem nenhum caso na família. E por que essa pessoa tem um câncer? Porque são as mágoas. Nós não somos só corpo, nós somos um espírito encarnado, cheio de sentimentos. E o que é mais importante nesta terra para Deus é o espírito. É esse espírito que está incorporado, que está encarnado dentro de mim, deste corpo. Então, esse espírito, ele adoece. O que adoece? Espírito não tem corpo, ele recebeu esse corpo. O que adoeceu? Adoeceu os teus sentimentos. Os sentimentos que nós carregamos aqui está doente, está adoecendo o nosso corpo. Então, imagine que quando você coloca a maçã ou a laranja, qualquer fruta, ela começa a desenvolver ali ela começa a apodrecer. E começa a se deteriorizar aquele pontinho. É um pontinho muito pequeno. É um pontinho, às vezes, muito pequeno. Mas se você corta ali, você aproveita o resto da laranja. Você, às vezes, né, corta uma metade, você está com muita vontade de comer aquela laranja. Não, mas ainda dá para aproveitar esse lado. Vamos comer a laranja, dá para aproveitar. Mas se a gente não tira, aquilo ali vai crescendo e ela vai murchando, e ela vai mofando, e daqui a pouco ela começa a feder, e daqui a pouco ela já se deterioriza, e acabou. A matéria acabou. Só que a laranja, ela não tem um espírito. Nós temos. Imagina esse ódio, essa mágoa, todo esse sentimento dentro do nosso coração, nascendo como uma sementinha. E essa sementinha nasceu e nós não conseguimos trabalhar para que arrancássemos ela antes que ela pudesse criar raiz. E aquilo ali ela começa a desenvolver pelo nosso corpo, ela vai crescendo e muitas vezes desenvolvendo de tal forma, tão materializada, que nós começamos a desenvolver o quê? A doença no nosso corpo. Né? Então, muitas vezes, a doença do sangue, para tudo
tudo existe uma explicação. É relacionada à ligação com família, né? E se nós não tomarmos conta deste pedacinho que está desenvolvendo ali e não arrancarmos, o que acontece? O nosso corpo, ele começa então, aos pouquinhos, a adoecer, ele vai apodrecendo, até chegar ao ponto de você desencarnar, morrer, e ele vai se recuperar. Só que existe um espírito, não é só aquele corpo, existe um espírito ali, que é aquela sementinha que fez, que foi o sentimento que fez com que aquele corpo acontecesse isso, ele continua, e ele continua ainda com essa sementinha, é o sentimento ainda, do ódio, da mágoa, né? E aí, o que precisa ser tratado? O corpo já se deteriorou, já acabou, não tem mais vida ali, matéria, mas o espírito ele continua, o espírito ele é eterno, então nós vamos precisar tratar de quem? Do espírito, porque o espírito ele leva todas as suas mazelas, ele leva, não é a doença carnal, ele leva a doença do coração, os sentimentos, porque nós somos providos, o espírito é provido somente de sentimentos, e então o espírito ele precisa ser tratado, né? Quando nós já reconhecemos isso, nós já aprendemos isso e sabemos, não precisa nós sermos espíritas ou precisamos acreditar em reencarnação para a gente saber que o sentimento de ódio, de raiva, né? Isso daí, de vingança, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Porque todas as religiões, todas as igrejas de Deus, do bem, né? Elas falam do amor de Deus, elas vão pregar sempre o amor. E tudo que for ao contrário, não vai fazer muito bem. Não que isso seja de todo mal, porque é necessário acontecer para que a gente possa entender o que é o amor. Então, como eu disse no começo, entender o que é o amor, desenvolver este amor é você cuidar. Você cuidar de quem? De você. Primeira pessoa que você tem que desenvolver o amor é com você mesmo. Aceitando as minhas dificuldades, aceitando aquilo que eu preciso aceitar para que a minha vida se torne um pouco mais leve e não tão pesada. Então, eu estou passando por tal situação? Sim. Gostaria de estar passando? Não. Gostaria de tirar isso? Sim. Você paga o preço para isso? Qual é o preço? Perdoar, entender, compreender. Está preparado? Acho que ainda não. Realmente, tem muitas coisas que nós trazemos desde que nascemos, situações que vivemos, que às vezes nós ainda não estamos preparados para perdoar. Não estamos. Por quê? Porque aquilo ali ficou tão marcado no nosso coração, na nossa mente, que é muito difícil, é quase que impossível. Se nós não usarmos da inteligência que Deus nos deu para que possamos desenvolver esta fé, entendendo que tudo aquilo que nós passamos, todo esse sofrimento, aquilo que nós passamos e superamos, é sinal de que estamos nos tornando pessoas melhores. Se você entende isso, se você entende que fazer o bem é bom, você então vai começar a raciocinar, mas perdoar, o que é o perdão? O que é o perdão para mim e por que isso é tão difícil? O que é o perdão para mim? O perdão é eu aceitar a situação. Eu ter aceitado aquela situação. O problema é que eu não aceitei aquela situação até hoje. Eu não aceitei aquela situação que eu passei, que eu vivi. Quando nós aceitamos que aquilo foi um bem, que aquilo traz um bem para a nossa vida, mas é um bem, gente, não é um bem que fala assim, acho que Deus fala que isso é bom. Não, é um bem que você tem que parar para questionar como que a sua vida, a partir daquele momento, tudo que aconteceu na tua vida, e tira isso que aconteceu e se fosse sem, como que teria sido a sua vida? Faz um parâmetro, com problema e sem problema, o que já foi superado. O problema que já foi superado. Quando eu tive aquele problema e quando eu não tinha. Se eu tiver, antes de ter como eu era, e depois que eu tive, como que eu sou. Você vai comparar essas duas pessoas e você vai ver que não são as mesmas. Você superou algo dentro de você. Você se melhorou. Você subiu uma escalazinha. Então você aos pouquinhos você vai entendendo que você é capaz de compreender, de entender a situação. Mas é aquilo que está lá no fundo, guardado, que eu não consigo. O de hoje, o de agora está mais fácil, mas tem um que está lá no fundo, lá atrás. Como que é isso?
a partir do momento que nós já entendemos que essa escala já começou a aumentar, isso daqui vai aumentando de tal maneira que a tua consciência vai entender que isso daqui não é nada, diante de tudo que você já conseguiu superar. É uma questão de apego. Porque às vezes você já até perdoou, mas você acha que não perdoou. Por quê? Porque você fica fixado naquele problema o tempo todo, pensando, e na verdade não é nem o perdão, porque às vezes já está até perdoado, né? É aquilo que você está já fanatizado com aquela situação. E você não muda o seu foco, você não muda o seu pensamento. Então, quando nós vamos então sendo preenchidos pelo amor de Deus, que são as superações, por quê? Porque nós estamos vivendo essa vida, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus não jogou aqui e falou assim, vai lá, nasceu e está pronto e você faz lá o que você bem achar melhor. Não, todo mundo veio com um anjo guardião para cuidar e para zelar de nós. Porque esse anjo ele vem cuidar do quê? Da nossa alma, do nosso espírito. Porque nós não lembramos disso. Lá quando estávamos do lado de lá, nós não lembramos que nós éramos espíritos. Nem sabia que eu era espírito. Não sabia nada disso não. Mas ele já te deu a vida, mandou um anjo, aquele que vai te guardar, vai zelar por você. Então, é ele que vai te ajudando a você superar, vai trabalhando. A partir do momento que você desenvolveu esse amor dentro de você, você já se torna uma pessoa que tem uma fé não cega, porque tem que ter, porque fazer. Não, porque você vivenciou isso dentro de você. Experiências próprias suas. Não é a experiência dos outros. Não tem como você pegar a fé do outro e trazer para você. Não tem como a gente comprar a fé de ninguém. A fé, ela é exercitada através da superação das nossas próprias dificuldades. Eu entendo que eu sou capaz de fazer, eu faço, eu vi que eu sou capaz, então eu tenho fé em mim, eu acredito. Eu tenho fé em Deus, que Ele pode me ajudar a me tornar uma pessoa melhor e desenvolver esse amor que existe dentro de mim. E o que eu vou conseguir fazer aqui vai ser perdoar, amar e entender aquele que eu não estou conseguindo entender. Se colocando no lugar do outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Pedro, falei da outra vez, Pedro, ele era aquele homem que amava muito Jesus. Ele tinha uma fé, ele acreditava em Jesus. Ele caminhava com Jesus. E quando Jesus foi lá, tomado pelos soldados romanos, para que ele pudesse ser levado lá para ser crucificado, Pedro não queria deixar. Só que antes disso, Jesus tinha virado para Pedro e falado assim, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, eu te amo, Senhor. Jesus falou de novo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Perguntou mais uma vez, Pedro, tu me amas? E ele falou, Senhor, tu sabes. Ele sabe o que vai no coração de Pedro. Ele sabia tudo que estava no coração de Pedro. Os discípulos de Jesus, eles não eram pessoas perfeitas. Cada um trazia as suas dificuldades. Pedro, ele era muito bruto, grosseiro, Ele queria resolver as coisas tudo na força do braço. E quando foi lá, mas Jesus sabia do amor que tinha dentro daquele coração. Ele sabe do amor que tem no coração de cada um, de que tamanho que for, ele sabe das qualidades de cada um. Ele sabe disso. Às vezes nem nós sabemos, mas ele sabe. E o que aconteceu? Passado esse momento, o soldado foi para pegar Jesus e Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado para defender Jesus, para não deixar Jesus ser levado. E Jesus fala assim, Pedro, o que tu está fazendo? Pedro, o que fazes? E o Pedro olha para Jesus, não, estou defendendo. Essas são palavras minhas, Estou te defendendo, não vou deixar eles te levarem. E aí Jesus pega e fala, Pedro, pega a orelha e cola no lugar. Põe a orelha no lugar. Como que você faz uma coisa dessa? E aí ele fala, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada perecerá. Então, aquilo que nós fazemos, nós vamos receber de volta, não por castigo de Deus. Mas nunca nós devemos imaginar que Deus é um Deus que nos castiga. Ele é um Deus de amor. Então, realmente isso aconteceu. Pedro negou a Jesus. Quando teve toda aquela
aquele movimento que as pessoas correram e fugiram, os discípulos saíram. Então o soldado romano veio e perguntou: tu fazes parte? Você faz parte ali, naquela turma? Aí ele falou: não faço não. Aí ele estava subindo as escadas, né, para ver o que ia acontecer com Jesus. Você faz parte? Não faço não. E Jesus tinha falado: até que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. E ele negou as 3. Quando foi na 3ª vez que ele falou: não, eu não faço parte, o galo cantou e ele se lembrou. Por isso, Jesus não o ama mais. Por isso, Jesus não o quis mais. Ele está fora, né? Vamos dizer, ele está fora dos escolhidos. Por isso, não, ele não está. Porque todos nós somos Pedro, somos Tiago, somos todos os discípulos de Deus que estamos aqui. Cada um de nós temos as nossas próprias características. Mas Deus sabe, porque Ele é o nosso Criador. Ele permitiu, Ele sabe do que cada um de nós trazemos. Ele sabe. E por Ele saber, Ele permite então que nós venhamos desenvolver isto. E aí, quando isso aconteceu, Ele se arrependeu. E o que aconteceu depois? Jesus, quando Ele voltou, quando Ele ressuscitou, quando Ele voltou em espírito, né, para estar dando direcionamento, explicando o que havia acontecido, eles tomaram aquela força. Ele, por ter errado ou por não ter tido aquela fé, ele negou, mas ele quis a oportunidade de fazer de novo. E quando ele teve a oportunidade que Jesus Cristo o perdoou, ele se sentiu perdoado, porque Jesus Cristo não precisava perdoar, porque Jesus Cristo já sabia, mas quando ele se sentiu perdoado, ele, com todas as suas forças, ele pegou o quê? Os ensinamentos de Jesus e foi pregar. E saiu andando para pregar nas redondezas, nas cidades, com uma fé, com aquele amor. Precisou passar por isso? Precisou. Precisou arrancar a orelha do irmão? Arrancou a orelha do soldado. Mas ele estava arrancando aqui a orelha lá porque ele era ruim? Se a gente for perguntar para Pedro: Pedro, por que você arrancou a orelha? Você é ruim? Ele falou: não sou ruim, não, eu estou defendendo ele. Se eu estou defendendo ele, eu sou ruim? Não sou ruim, eu estou arrancando a orelha porque eu não vou deixar ele levar. Ele é bom demais. Por que vocês não eram? Ele não fez nada. Pedro, ele tinha essa consciência de que ele estava defendendo um amigo. E muitas vezes nós, defendendo a nossa família, defendendo os nossos sentimentos, defendendo as nossas verdades, nós arrancamos a orelha, os braços, os pés de tantas pessoas que estão em volta de nós e não nos damos contas porque nós acreditamos estar fazendo o bem. Ainda com a ignorância, mas é o bem que nós ainda conseguimos fazer. Naquele momento, Jesus ensinou para ele: não faça, eu entendo, mas isso não é certo, porque aquele que fizer, que fizer algo de errado, ele vai receber de volta. E que o fere pela espada perecerá. Então ele já ensinou, Pedro entendeu. Jesus não falou assim: ó, não faça mais isso. Não faça mais isso, ele está fazendo o que ele tem que fazer, eu tenho que ser sacrificado. Ele não fez: Pedro, não faça mais isso e pegue a orelha do teu irmão e colhe de volta. Colar de volta, como que nós vamos colar de volta a orelha? Isso é no sentido de que aquilo que você fez para tal pessoa, que você sente que agora você precisa receber o perdão ou receber o perdão daquela pessoa, como que a gente pode fazer isso? É uma oportunidade que nós temos que ter, que vai nos ser dada para que a gente faça o quê? De novo, só que diferente. Então, quando nós temos que perdoar, nós temos o quê? Que muitas vezes está colando a orelha, porque eu não sou santa. Eu também tenho muitos que eu fiz com que sentisse todas essas mágoas de mim e que eu preciso ser perdoado. Mas só é perdoado aquele que perdoa. Se você não é capaz de perdoar, como que você quer receber a dádiva do perdão de Deus? Apesar do que, gente, eu estou falando isso, Deus, ele não precisa perdoar. Ele já é o próprio perdão. Deus não fala: você está perdoado. Não, ele já sabe da sua dificuldade. Você precisa entender que você precisa se melhorar. Porque se você tem esse sentimento de mágoa dentro do teu coração, isso não está te fazendo bem. Não que Deus precise estar nos perdoando, mas ele quer que nós entendamos que essas mágoas que nós trazemos é o sentimento que precisa ser trabalhado. Então, nós sentimos que precisamos de perdoar.
nós precisamos ser perdoados. Porque quem está recarregando esse sentimento, vamos dizer, essa laranja podre dentro de mim, sou eu. Quem está fedendo sou eu. Aonde quer que eu vá, eu estou fedendo. Porque está dentro de mim, não está dentro do outro. Às vezes o outro está lá vivendo a vida dele tranquilo. Você nem quer o perdão daquela pessoa. E eu estou aqui inteirome. Mas olha, Senhor, eu preciso perdoar. Enquanto aquela pessoa que eu estou falando que eu estou carregando mal e eu preciso perdoar, está vivendo a vida dele feliz, a vida dele está seguindo, não está nem pensando em nada. Mas sabe por quê? Porque o sentimento não está lá, está aqui. Está dentro de mim. A laranja podre está dentro de mim. Sou eu que preciso tirar isso daqui. Porque o outro não sente nenhuma culpa. O outro às vezes não sente nada. Por quê? Porque ainda, às vezes, para ele aquilo não foi algo que ele tinha feito em maldade, com as suas verdades, mas nós não podemos julgar ninguém. Quem somos nós para julgar a consciência e as atitudes das pessoas? Como já falo, quando nós apontamos o dedo para frente, tem 3 apontados para nós. Julgar como? Falar que aquela situação é errada como? Porque no momento estamos vendo como algo errado, mas se nós tivermos o tempo e a paciência de ver aquele problema se desenvolver, nós não vamos ver mais nada de errado. Nós vamos ver que está tudo certo conforme o amor de Deus, conforme Ele sabe. Deus, nosso Pai, a espiritualidade, Jesus Cristo, os nossos anjos, eles estão o tempo todo trabalhando por nós. O tempo todo. Vocês não sabem, nós não temos a dimensão, através dessa consciência, do trabalho que é feito por Jesus, por cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui. Existe um amparo muito grande. Por quê? Porque Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas lutas diárias, sabe dos propósitos que nós viemos aqui para cumprir, para fazer, e Ele sabe o que precisa, do amparo que precisa ser feito. Então tudo que acontece, nunca pense que você está só. Você só está só quando você quer estar só, que você nega até a ajuda dos anjos. Porque nem que você esteja sozinho, no meio de um deserto, passando pelas suas dificuldades, você não está só. Deus, Jesus Cristo e os teus anjos, eles estão ali de guarda com você para te ajudar. Porque Ele sabe. Agora, se eu achar que eu estou sozinho e não acreditar em Deus, e não acreditar nos ensinamentos de Jesus, no perdão, que todos nós estamos aqui porque fomos perdoados, já fomos. Não precisamos ser, nós mesmos nos perdoamos e pedimos a oportunidade de estarmos aqui de novo. Então, se nós já sabemos disso, o que nós entendemos? Que nós estamos realmente tendo essa oportunidade, mas é uma oportunidade sendo amparados, né? Sendo auxiliados, porque cada um tem a sua missão, a sua aprovação, a sua expiação. Cada um tem e um é diferente da outra. Às vezes nos aproximamos de pessoas que já passaram pela mesma dificuldade nossa e que nós podemos auxiliar por já ter passado pela situação, ou pessoas que nós estamos passando uma dificuldade, ela já passou, já superou e ela consegue nos dar força, nos dar o ombro, amigo, para sustentar e falar assim, olha, já passei por essa situação, você vai conseguir superar isso, Deus vai te dar força e tenha fé, acredite, porque isso aconteceu comigo, você tem uma prova viva ali. Aí nós pedimos a fé para Deus e falamos, Senhor, me dê mais fé, mas eu não quero passar por nada. Que a fé venha. Mas para mim ter fé, eu preciso acreditar. E para mim acreditar, as coisas precisam acontecer. Se as coisas não acontecerem em nossa volta, nós vamos ter uma fé o quê? Materialista. E o que é do coração? O que nós precisamos desenvolver do coração? Que é a fé de Deus, a fé do amor. Que nós precisamos desenvolver com os nossos irmãos. Como que nós vamos fazer com isso? Então, essa fé inabalável, ela pode, sim, ser conquistada dentro dos nossos corações, mas vai ser através do exercício de oração, do exercício de você buscar estar mais perto dele, mais perto de Deus, mais perto de Jesus, da espiritualidade. Porque a partir do momento que você começa a se aproximar mais de Deus, você começa a se sentir protegido. Aí você estava doente, de repente
você rodou por vários hospitais. Você foi ali e esse médico não dá, e aquele outro tratamento não dá certo. E você vai passando por aquela peregrinação, por aquela situação, até que chega um momento que você fala, meu Deus, me ajuda, porque eu não estou mais conseguindo, eu vou aqui, eu vou ali, a resposta não vem para a minha vida, e eu preciso de ajuda, Pai. Você às vezes faz uma oração tão simples, tão sincera do teu coração, que os anjos estão ali, filho, eu só estava esperando você pedir a minha ajuda, porque eu não podia intrometer na sua vida sem você querer. Eu não posso fazer isso. Deus, Ele nos ama, mas Ele deu um livre-arbítrio. E Ele está perto de nós quando nós queremos estar perto dEle. É muito ruim uma pessoa querendo estar perto de nós e a gente, não quer, coisa chata, e a gente vai se afastando, porque não quer, não me faz bem. Mas quando isso acontece, essa peregrinação trabalhou o nosso orgulho, a nossa vaidade. Naamã, ele era quase que um governador. Não, ele era, Naamã, na época de Jesus, ele era o que comandava todos os soldados numa época, que eu não sei dizer para vocês a qual, mas depois eu posso passar direitinho onde que está. Ele era o que comandava todos os soldados. Ele era um homem forte e guerreiro. Ele era forte e guerreiro, e ele tinha um coração bom. Mas ele usava das armas que ele tinha. Um dia, o que aconteceu? Ele foi tomado por uma doença, uma lepra. E aquelas feridas começaram a sair no corpo dele. E ele sendo um soldado que comandava todo aquele batalhão, né? Ali como que fala, né? Não sei como dizer, mas era aquele que estava ali tomando conta. Começou a desenvolver isso, ele começou a ficar fraco na carne, mas o espírito estava forte, porque como que eu posso desenvolver isso? Eu sou um homem forte, eu sou um homem guerreiro, eu tenho que defender, eu tenho que lutar, e isso está acontecendo na minha vida. Só que o coração dele, por mais que ele fosse assim, era muito bom. E na casa dele, trabalhava uma menina que ela foi recebida naquela casa para ajudar nos afazeres, mas ela era uma criança muito humilde. E Naamã, né, ele muito assim, não aceitava ajuda, não aceitava nada. Essa menina falando para a esposa dele, falava assim, senhora, olha, tem o Senhor Jesus, Ele é o profeta, Ele é o Messias, e Ele está agora andando por todas as cidades, por todos os lugares, levando a cura. E eu tenho certeza, senhora, que Ele pode curar o meu patrão, né? Eu tenho certeza que Ele pode curar. Mas e como eu vou fazer, minha filha, sendo que ele é tão orgulhoso, é tão difícil, ele não aceita ajuda de ninguém, ele acha que ele sozinho, pelas forças dele, ele sempre conseguiu tudo pelas próprias forças do braço, e agora ele ter chegado nessa situação e de ter que buscar ajuda, e é uma ajuda espiritual, como é isso? Ele não vai conseguir, né? Isso não vai entrar no coração dele. E aí assim a menina falou assim, mas senhora, eu tenho certeza que ele é capaz, senhora. E ele foi adoecendo, as coisas foram acontecendo, até que a senhora falou, minha filha, você sabe onde se encontra o Messias? Aí ela fala, eu posso procurar saber para a senhora e amanhã eu lhe digo. E aí ela ficou sabendo onde ele estava muito longe dali, o que fez? Ela orou, a esposa orou, fez, né, as suas orações e pediu para Deus uma ajuda para que o esposo dela fosse auxiliado. Mesmo sabendo a dureza do coração, mas que perdoasse, que ele precisava de ajuda. Ela foi, conversou com ele e ele já estava às mínguas. Quando ele aceitou, porque não tinha mais o que fazer. Os médicos já tinham todos desenganado ele daquela doença. Então não tinha o que fazer. Mandou uma carta pelos soldados que fosse até Jesus e que falasse para Jesus se poderia vir até ter com Naamã. E Jesus, longe com seus afazeres, recebeu aquele soldado e recebeu aquela carta, o pedido de Naamã, que ele era o chefe dos soldados, uma pessoa muito importante, e que ele pedia que Jesus pudesse estar com ele. Jesus leu e falou, diga a ele que desça no rio 7 vezes. E esse rio, desculpa gente, eu não lembro o nome do rio, mas era um rio que não era um rio limpo, era um rio sujo, as águas não eram limpas. E o soldado levou de volta esse recado e falou para
a esposa de Naamã. Jesus disse que ele descesse 7 vezes o rio Jordão? Não me lembro. Não vou dizer uma coisa que eu não sei direito. Não me lembro. Então, quando o soldado falou isso para ele, ele falou, mas quem esse homem pensa que é? Ele sabe quem mandou esse recado para ele? Ele sabe quem eu sou? Para ele me mandar descer 7 vezes na água daquele rio, e aquele rio sujo. Se eu fosse para descer no rio, eu tinha que descer no rio de águas limpas, águas claras. Como que eu vou descer dessa maneira lá? Olha a maneira como eu já me encontro. Né? Ele se revoltou. Só que, diante daquilo, ele não tinha outra opção. Ou ele fazia ou ele morria. Não tinha mais nada. Então, o orgulho de Naamã foi trabalhado. Naamã foi levado pelos soldados, pelo cavalo, e se chegou perto daquele rio, e ele desceu aquele rio 7 vezes, como foi dito. Mergulhou e levantou, mergulhou e levantou 7 vezes. Cada vez que Naamã mergulhava e levantava, era o orgulho dele que estava sendo despojado ali. Porque ele, aquele homem forte, aquele homem, né, inteligente, viril, naquele momento, atendendo, né, aquilo que o Messias, o que Jesus falou, um homem que nasceu dentro de onde que Jesus nasceu, né? E ele era considerado como um pobre que andava de chinelos e era estrutura tudo aquilo ali. Então ele desceu e levantou. Quando ele levantou-se pela 7ª vez, Naamã levantou com o corpo curado. Ele levantou totalmente restaurado. E ali ele foi curado. Foi outro milagre. Jesus não precisou estar lá. Mas ele mandou o auxílio. E muitas vezes ele está mandando o tempo todo o auxílio para nós, mas nós não estamos aceitando. Porque fere o nosso orgulho. Fere as nossas verdades. Fere aquilo que nós acreditamos. Então, quantos de nós não temos um pouco de Naamã dentro de nós? Então a música de Naamã, quando eu quero descer e mergulhar nas águas limpas do teu amor, não é nas águas limpas do rio, nas águas limpas do teu amor, me purifica que eu quero ser santo. Então nós descemos e muitas vezes nós precisamos descer 7 vezes, às vezes 14. Quantas vezes for preciso, nós precisamos descer, nos humilharmos diante de Deus e aceitar que nós somos pessoas que precisamos de ajuda. Nós somos seres que necessitamos da ajuda de Deus, mas que muitas vezes a cura está nas nossas mãos e nós só precisamos abrir mão dessa laranja que nós carregamos. Só precisa abrir mão, já está aí, está com você, mas você não quer descer o rio porque você acha que você ainda está certo. Você acha que você tem que fazer, tem que ser daquela maneira que você gostaria que fosse, porque se não for da maneira que você gostaria que fosse, você não aceita. Então, se o rio não for limpo, você não aceita descer no rio sujo. E é no rio sujo que ele precisou. Na verdade, era o trabalho do quê? Foi o rio? Não foi. Foi porque ele aceitou. Isso seria o quê? A fé de Naamã. Ele precisava de que acontecesse alguma coisa, ele precisava descer naquele rio ali e ver, ele se sentir curado, ver que ele foi curado, e aquela fé de acreditar que existe um Deus, que existe Jesus e que resolve mesmo, mas que a gente tem que despojar do que? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. É fácil? Não é fácil. Vamos conseguir hoje, amanhã? Não vamos conseguir. Não é de uma hora para outra que a gente consegue. Mas no exercício do nosso dia a dia, superando cada dificuldade pequena do dia. É uma dificuldade pequena da manhã no trabalho, quando você vai colocar o seu cartão na fábrica e ali já começa. Você fala para um bom dia, e vai lá no cartão e a pessoa passa e mentiu. Enquanto você está escrevendo bom dia, a pessoa passa e mentiu. Aí você fala, vou dar mais bom dia mesmo, pra gente dar bom dia, fala que é pra gente dar bom dia, ninguém dá bom dia, e a gente faz o que a gente tem que fazer, e ninguém faz também. E é que esse negócio de ser bom, e a gente só toma na cabeça. Não, esse negócio de ser bom não dá certo não. Agora, quando eu imponho a minha vontade, eu falo bom dia, eu me viro no chefe, todo mundo vai falar bom dia pra mim. Deixa eu virar chefe pra mim. É porque eu só sou uma funcionáriazinha, então a pessoa não dá. Mas agora eu vou fazer com que eu vou ter um status, eu vou ter um poder, e agora as pessoas vão fazer do jeito que eu quero.
E muitas vezes é assim que a gente quer conquistar o respeito das pessoas, as coisas, na força do braço. Por quê? Porque a gente não é capaz de aceitar aquela pessoa daquele jeito. Que ela não está a fim de dar um bom dia, mas se você está a fim de falar um bom dia, fale um bom dia por você. Ela não está a fim de perdoar ainda, mas você entendeu o que é o perdão? Então comece a exercitar, porque uma hora ele vai chegar dentro do teu coração. O alívio ele sempre chega. Jesus fala, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então quer dizer que existe fardo, existe um jugo, o julgamento. O fardo é o peso das nossas próprias dificuldades. Se o fardo que nós carregamos se torna leve com ele, então quer dizer que ele vai nos ajudar a aliviar as nossas dificuldades para nos superar. O julgamento é feito através de quem? De Jesus. Nós não devemos julgar. E se ele é o nosso Pai, ele é o Todo-Poderoso, que tudo ele sabe, ele julga conforme o quê? Conforme a intenção do nosso coração. Conforme as nossas obras. Mas é a intenção, ele sabe a intenção do coração de cada um de nós, e é por isso que estamos julgados. Mas qual foi o julgamento de Deus por mim? É o que você está passando agora, é o que eu estou passando agora. Esse é o julgamento, porque o que eu estou passando agora é o que eu estou tendo como presente para me melhorar daquilo que eu fazia de errado antes. Mas não era errado, ninguém sabe, nós não precisamos falar nada para ninguém a respeito dos nossos erros. Aquilo que nós temos escondido, mas muitas vezes a gente não precisa falar porque está escancarado. Aonde eu estou colocando a minha mão suja de ódio, de mágoa, se ela está pintada de amarelo, como já foi dito aqui, aonde eu coloco a minha mão, eu pego meu livro, está amarelo, pregnou aqui. Teru me tocou, Teru está cheio de raiva, ódio, rancor. Teru me foi aqui, amarelo, Teru me tocou aqui, olha aqui, está amarelo. A raiva dela está aqui. Ah, Terumi veio aqui, escreveu aqui. Terumi tá, ai, vixe, a Terumi teve aqui, tá amarelo. Olha o ódio, a mágoa dela aqui. Terumi é pá, ixi, Terumi teve aqui também. Terumi tá pisando todo lado, Terumi esteve. Por quê? Porque eu estou impregnada de ódio, de mágoa. Tudo aquilo que eu vou, onde eu toco, eu coloco um pouco daquilo que eu tenho. Então, nós não conseguimos ainda desenvolver. Eu estou na minha casa fazendo às vezes um carinho no meu filho. Naquele momento, eu estou dando o meu amor. Aquele momento parece que eu estou limpa, mas a minha mão continua amarela. Por mais que eu esteja doando o meu amor para aquele filho querido, a minha mão não deixou de estar amarela. Porque é o sentimento que carrega. Na hora que eu estou dando o carinho, o amor, eu estou exercitando aquele amor de mãe para filho. Mas a laranja está aqui ainda. A laranja está aqui. Né? A tinta ainda está aqui. E ela está impregnada em mim. Então, como nós vamos fazer? Nós não vemos isso nas pessoas. Deus vê. Jesus sabe. Ele é que sabe o que tem dentro de cada um de nós. Então, tudo que nós vamos sendo trabalhados, Ele sabe do teu coração, Ele sabe das tuas dúvidas, Ele sabe de tudo. Mas Ele te ama demais, muito. Ele deu a vida dele por você. Imagina você falar assim, esqueci seu nome. Flávio, tem uma pessoa que ela te ama tanto, mas ela te ama tanto, que você acredita que essa pessoa é capaz de dar a vida dela por você? Aí você fala assim, não, gente, imagina. Flávio fala assim, quem sou eu? Eu sei quem eu sou, Terumi. Você está querendo enganar quem? Não, Flávio, porque você é uma pessoa boa, Terumi. Não queira me envaidecer. Querer que eu acredite numa coisa que eu sou. Flávio, Deus conhece a tua essência. E Jesus, Ele mandou o Filho dele porque Ele é capaz de morrer. Flávio, Ele vai capaz de receber chicotadas, de receber uma cruz de espinho na cabeça dele, em amor, em prova de amor dele por você. E aí o Flávio fala assim, eu não acredito, sabe por quê? Porque eu não sou merecedor. Flávio, eu não sou merecedor. E quando você vê diante de um amor tão grande, tão grande pela humanidade, e de que Ele é capaz de fazer isso por você, você não seria capaz de se render? Às vezes sim, às vezes não. Porque muitos que estavam ali ajudaram Ele a ser crucificado, porque não entenderam o ensinamento de Jesus.
não entenderam o que ele estava fazendo por nós. Então nós tacamos pedras, nós ajudamos realmente que ele seja crucificado. Quem garante que um de nós que eu não estava lá crucificando ele? Eu não estava no meio daquela multidão lá também, desejando que ele fosse crucificado. Quem garante isso? Que eu não poderia estar lá, mas ele morreu por ti. E ele sabia, assim como ele sabia dos discípulos, ele sabia de Pedro, de todos eles, de Judas que o traiu. Ele beijou a face de Judas. Judas foi o traidor. O que ele fez? Foi um beijo falso? Foi um beijo falso? Não. Ele beijou a face de Judas porque ele sabia quanto Judas depois sofreria com tal atitude. E ele beijou para que Judas entendesse o amor que ele tem por ele. E o arrependimento de Judas depois foi muito maior. De entender que, teve aquele beijo. Então, nós temos uma fé, muitas vezes, muito pequena. Nós ainda não somos capazes de desenvolver essa fé porque nós ainda passamos por muitas dificuldades na nossa vida. Então, se nós não conseguimos desenvolver essa fé pequena pelas dificuldades que nós passamos, como que vamos poder desenvolver uma fé grande? Se nós nos atolamos pelas murmurações, por tudo de negativo que nós vamos recolhendo e absorvendo dentro de nós. É difícil. Mas, o que eu quero enfatizar hoje é no amor de Jesus por nós. Que se nós cremos que todos nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que nós estamos aqui com uma missão para ser cumprida, cada um com o seu papel, se todos nós tivermos esta fé, nós então vamos entender que tudo que vem acontecido até então nas nossas vidas, as nossas experiências são para o nosso bem. São para que a gente um dia possa estar mais à frente, um pouquinho mais perto de Deus. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar neste dia de hoje e que todos nós possamos sair fortalecidos daqui. Que a nossa fé, passada por aquela porta, ela possa ser fortalecida, ela venha crescer com o pensamento de que devemos ser gratos por termos nossos pés, as nossas mãos, o nosso corpo. Porque muitos estão querendo sapatos novos e diferentes. Tem pessoas que estão querendo apenas ter pés. Muitos estão querendo uma casa nova, uma casa bonita. Enquanto outros estão aqui apenas querendo morar. Muitos estão escolhendo o seu alimento, enquanto que outros estão apenas querendo se alimentar. Muitos querem roupas bonitas, enquanto outros querem ter apenas o que vestir. Quantos de nós estamos ainda buscando o que mais para as nossas vidas? Quanto que tudo nos foi dado, tudo que nós necessitamos, está nas nossas mãos. Irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade. Perdoe pela hora extrapolada. Mas que Deus venha nos abençoar, venha nos auxiliar, venha em socorro, para que possamos nos fortalecer e que tudo seja feito conforme a vontade dele e não a nossa. Muito obrigada. Então, a gente vai encerrar agora e a gente vai estar fazendo agora os primeiros trabalhos de passe, tá? O que seria o passe, na verdade? Seria uma forma de minimização, uma transferência de energia. Mas, como nossa casa foi nos passado, esse trabalho é um trabalho que é feito pela própria espiritualidade. Então, todo mundo vai estar recebendo passe, tá? Então, os benfeitores, mestres dessa casa vão estar fazendo trabalho de passe em cada um, de todos vocês, tá? Então a gente só vai estar fazendo trabalho de sustentação, trabalho de orações, para que esse trabalho possa estar sendo feito, tá bom? Então a gente vai fazer uma oração agora, para que a gente possa estar encerrando, terminando. Sim, o que seria o passe de purificação?
para a primeira vez eles numa casa. Ah, tá. Vocês já frequentaram uma vez o centro, uma casa no Brasil? Uma casa espírita? Não. Aqui normalmente a princípio a gente faz uma oração em conjunto, né? Então, lá a gente vai fazer mais, é como se fosse uma oração mais individual. Só que o que acontece? Quando a gente faz uma oração, a gente busca, por exemplo, assim, uma oração a Deus em favor de uma outra pessoa, a gente está pedindo esse auxílio do plano espiritual, intercedendo em favor de uma pessoa, em favor de alguém. O passe seria mais ou menos dessa forma, mas é uma forma mais direta, né? Aqui, no caso do passe, é uma transferência de energia, de fluido, de ilustração, né? Onde a gente possa estar recebendo os fluidos necessários para que a gente possa estar buscando equilíbrio, afastando assim, às vezes as influências negativas de pensamentos, né? Então, é uma forma de energização do corpo, da alma, a gente possa estar se fazendo assim, tá? Então, esse trabalho que a gente vai fazer é somente a gente poder fazer uma mentalização a Jesus, a gente buscar realmente a nossa comunhão com Deus naquele momento, tá? Então, a gente vai fazer agora uma oração para que a gente possa estar finalizando a reunião. E a gente pediria que vocês permanecessem, enquanto vocês forem tomando passe, né? Vocês permanecessem aqui dentro. Depois que todo mundo, as pessoas que forem tomando passe, a gente já vai se retirando, tá? Vocês podem ir no banheiro, mas voltasse para cá. Aí depois que terminasse o passe, aí vocês poderiam estar indo. Não é recomendado, né? Eles não permitiram a gente estar conversando lá dentro. Então, vai ser um processo bem rápido, tá? E alguma dúvida, se vocês querem, tá? Tudo bem? Então vamos estar fazendo uma oração para a gente poder começar, né? Então buscamos assim, vários pensamentos a Deus, a nosso Pai, rogando assim a assistência de nosso Senhor Jesus, para que Ele possa também estar presente dentro dos nossos lares, que Ele possa nos acompanhar dentro do nosso trabalho, que Ele esteja sempre presente dentro de nossas orações, assim testemunhando também os nossos esforços, os nossos trabalhos, as nossas lutas diárias, na superação de nós mesmos, das nossas dificuldades. Mestre Jesus, obrigado pela tua santa luz divina, pelo teu auxílio, pelo teu amparo, por nos conceder assim as mãos da misericórdia, permitindo assim a todos nós avançarmos em direção ao progresso, à compreensão de vossas santas leis divinas, das santas leis que governam todo o universo, sob o auxílio e o amparo dos benfeitores espirituais, sob a bênção divina de nossa querida Mãe Santíssima. Rogamos assim o teu auxílio e o teu amparo, para que nos conceda sempre a bênção divina da dádiva do arrependimento, possa estar sempre ao alcance de nossos corações, podendo assim nos conceder também, permitindo a todos nós também compartilhar com os nossos entes queridos a luz e a esperança, que pacifica, que acalma, que conforta, que auxilia, que ampara. Sob as bênçãos divinas do teu amor, agradecemos pela oportunidade do dia de hoje, permitindo assim a todos nós buscarmos sempre a tua companhia em nossos pensamentos, apaziguando assim as feridas da alma e do espírito, conforme assim seja a vossa vontade. Quanto à graça de mim, graças a Deus. Que Deus assim nos abençoe.